Boa noite, Ricardo. Já já a gente começa já. Tá me ouvindo bem aí, Ricardo? Pessoal que tá entrando, tá tudo certo? Todo mundo tá ouvindo bem? Muito bom. Muito bacana. Já já a gente começa. Vamos esperar o pessoal dar uma entrada. Vamos lembrar que hoje, acho que depois de tantas dúvidas, tantas mensagens que a gente teve durante a semana, a gente decidiu fazer mais uma live sobre o NR13. A NR13 tem tanta coisa pra gente falar, tem tanta coisa pra gente aprender, que a gente consegue falar durante várias lives e ainda ter mais assunto ainda, né? Eu já vou convidar aqui o Fernando, que vai estar fazendo essa live junto com a gente hoje. Tá? Uma conversa bem bacana, uma conversa bem tranquila. Tá? Todo mundo tá aí aproveitando desse dia. Boa noite, Fernando, tudo bem? Ô, Thiago, tudo bem? Tudo bem, turma? Vocês estão me ouvindo bem? Aqui tudo ouvindo muito bem. Opa, sensacional, então. Bater um papão bacana hoje sobre esse assunto que é extremamente sensível, né? E gera muita economia, né? Gera muita qualidade, vida longa para os equipamentos, né? Com certeza, com certeza. Ele traz ele não só trabalha com a vida útil do equipamento, né? Ele traz a segurança para quem está ali na linha, ele traz a segurança para a própria planta trabalhar de forma correta, né? Exatamente. Assim, é fundamental a gente sempre relembrar aqueles conceitos que o pessoal chama de Early Equipment Management, né? É começar a cuidar do equipamento desde o nascimento, né? Dele. É bem legal. Com certeza. Mas tá bom. Thiago, você que está comandando hoje, na hora que você quiser começar a bater papo aí, você dá o ok. E aí hoje eu... Pode terminar. Você tem cachorro aí por perto? Não, aqui é impressionante, né? Cachorro latino dia, noite, dia, noite. Você tá bem... E esse horário é horário de caminhão de lixo também. Não, você tá bem seguro, então, aí no seu apartamento. Sim, então, tô bem seguro. Não, legal. Vou até encostar a janela aqui, que às vezes dá para melhorar um pouquinho o som. Não, mas se você quiser seguir assim mesmo, o cachorro não atrapalha. Não, aqui não. Mas vamos lá. O pessoal já está entrando já, daqui a pouco entra mais um pessoal aí. Aí, para a gente aproveitar que tem bastante coisa para a gente conversar hoje, né? Vamos conversar como eu falei que na semana passada a gente já teve bastante dúvida. Essa semana a gente vai tratar um pouquinho mais sobre documentação, a gente vai tratar um pouquinho mais sobre projeto, fabricação, vamos falar um pouquinho até sobre ensaio, solda. Então eu acho que é bem bacana a NR13, que ela abrange muita coisa, né? E aí que eu gostaria de repente, começar a puxar o assunto, né? Porque quando você falou que abrange muita coisa, é o seguinte, a percepção que a maioria do pessoal técnico, né, que nós temos, é de que a NR13 está muito ligada à segurança e saúde, mas ao longo da vida do equipamento, ou seja, enquanto ele já está na fábrica, daí você tem aquelas famosas inspeções periódicas, né? Conta um pouco para mim o seguinte, o que a NR13 tem a ver com essa parte de um equipamento bem fabricado?
que ela tem a ver com uma construção bem feita? Né? Acho que é importante para a gente começar a formar uma base diferente de raciocínio, né? Muito bacana a pergunta, né? Eu gosto sempre de começar falando isso, falando um pouquinho sobre a NR13, né? Vamos pensar o seguinte, a NR13 trata do quê? Ela trata de vasos de pressão, de caldeiras, de alguns tanques. Ela fala também sobre algumas tubulações conectadas a esse sistema, tá? Então, vamos pensar que dentro de uma planta industrial, esses equipamentos fazem parte de quase todos os sistemas de processo, tá? Como a gente falou também na live anterior, esses equipamentos também não estão dentro da planta, somente dentro das plantas industriais. Eles também estão no nosso dia a dia, tá? Então a gente percebe que são equipamentos muito importantes, tá? E normalmente esse tipo de equipamento não é um equipamento que é encontrado na prateleira. É um equipamento que a gente chama de equipamento engenheirado, né? É um equipamento que depende de um projeto bem feito, depende de uma fabricação muito bem feita, né? Então, eu acho que o que a gente tem que, a princípio, pensar é que a NR13 não é apenas inspeção. A NR13 trabalha desde o projeto, desde a aquisição do seu equipamento, da fabricação desse equipamento, vai falar sobre a montagem desse equipamento, a manutenção e a inspeção. Eu gosto sempre de falar desses 5 tópicos, porque eu acho que esses 5 tópicos abrangem bem legal a NR13. Então, o projeto, a fabricação, a inspeção, a manutenção e a montagem. Tá? Eu acho que todos esses tópicos são muito importantes para a gente conversar sobre a NR13. A fabricação em si, eu gostaria de falar até um pouquinho mais tarde. Eu acho que a gente podia agora dar um enfoque um pouquinho no projeto. Tá? Eu acho que, como eu disse, os equipamentos são todos equipamentos engenheirados. O que é um equipamento engenheirado, Thiago? É um equipamento que cada empresa tem um equipamento diferente. Como ela vai estar trabalhando com um processo diferente, ela vai estar fabricando um equipamento diferente. Se ela vai estar fabricando um equipamento diferente, ela vai estar trabalhando com pessoas diferentes, projetistas diferentes, engenheiros diferentes. Para tudo isso, a gente trabalha com algumas normas, tá? As normas de projeto, tá? São as normas que vão dar base para os nossos equipamentos, que a gente vai conseguir fabricar o equipamento de uma forma segura para os clientes, né? Então, eu acho que, a princípio, no projeto, a gente tem que trabalhar com todos esses dados. A gente vai ter que trabalhar com o material, vai verificar o material que a gente está trabalhando, o processo, né? Nós vamos trabalhar também com o sistema em todo, verificar todo o sistema em volta, para criar um projeto bacana, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Tá. E assim, você vê que o pessoal hoje, no nosso entorno, você vê que o pessoal, digamos, que trabalha com vasos de pressão, precisa estar sempre buscando informações, buscando fortalecer a metodologia de cálculo, para que ele leve em consideração todos os aspectos relacionados ao projeto. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Quando a gente começa a conversar sobre um dos códigos de fabricação, de construção, né, por exemplo, o ASME 8, divisão 1, você nota que ele tem uma certa complexidade. E tudo isso, digamos assim, interfere na qualidade final do produto, né? Você acha que, digamos, seria uma boa sugestão o pessoal caminhar na direção do conhecimento do código ASME? Não, com certeza, com certeza. A gente acaba comentando aqui mais sobre o código ASME por nós termos mais familiaridade, por ser um código que é conhecido no mundo todo, tá? É um código que a gente, que todos os países, a maioria dos países aceitam, né? E ele é a base para outros códigos no mundo todo. Tá? Então, eu acho de extrema importância ter esse conhecimento sobre o código ASME, principalmente para quem estiver trabalhando com a NR13, conhecer o ASME 8 divisão 1. Por que a divisão 1, Thiago? Porque divisão 1 são aqueles equipamentos mais, vou dizer aqui, mais comuns, tá? Os equipamentos que nós vamos trabalhar, né? Mais vezes. Usuais, A divisão 2 já vai trabalhar com equipamentos um pouco mais complexos, né?
Então, eu acho que sim, é de extrema importância. Eu acho que você ter o conhecimento sobre normas, você ter conhecimento sobre procedimentos, é de extrema importância, né? Inclusive, só fazendo uma adição a isso que você está falando, é um dos itens do código ASME, não, da NR13, a gente acrescentar num dos documentos que são mandatórios, né, a metodologia de cálculo, não é isso? Sim, sim, com certeza. Aí a gente tem que trabalhar com essa metodologia de cálculo para saber se o equipamento foi bem fabricado, bem projetado, né? Mas Thiago, tá, mas o que você vai ver na metodologia de cálculo? Por que tem que estar essa metodologia de cálculo no prontuário de um equipamento? O que você, engenheiro PH, que vai estar lá na obra, vai estar pensando nessa metodologia de cálculo? Não foi você que projetou? Mas essa que é a função do PH na NR13. Essa é a função dele pegar os documentos, verificar os documentos. Então, eu vou chegar ali com o memorial de cálculo e vou verificar se ele utilizou nessas normas de construção, essas normas de projeto, para realizar o projeto daquele vaso. Então, eu vou verificar a espessura, vou ver se a espessura está batendo de acordo com aquilo que o projeto permite, do que a norma exige. Vou verificar o tampo, vou verificar... Aí, mais para frente, a gente vai conversar um pouquinho, mas vou verificar eficiência de junta, vou verificar bastante coisa. Então, o memorial de cálculo é muito importante para o engenheiro verificar o projeto, porque um erro de projeto já nessa parte, ele pode ocasionar em erros grosseiros, demasiado, né? grosseiros lá no final. E às vezes você acaba percebendo... história, né? Ao longo de toda a vida do equipamento, né? Ao longo de toda a vida. É um erro que você vai levar para o resto da vida do equipamento. É como se você comprasse um carro, né? E ele viesse, digamos, ou faltando uma porta ou sem o vidro funcionar, sem abrir e fechar. Né? Ninguém quer isso, né? E num carro, enquanto a gente visualiza e vê que está faltando um vidro ou não está funcionando, existem tantos detalhes, né? Quando você projeta um equipamento conforme o código, ASME, por exemplo, que muitos dos detalhes podem ficar obscuros, né? Ocultos. Por isso que é importante a gente fazer essa análise, né? No caso que está falando aí, você falou muito bem, né? Quer dizer, não somos nós que somos PHs de uma planta que vamos projetar, né, o vaso de pressão, ou a caldeira, ou a tubulação. Mas somos nós que vamos avaliar se aquele projeto foi um projeto feito com robustez, feito com tranquilidade e confiança. Né? E esse assunto é um assunto tão importante, que ele será objeto de uma live única, somente falando a respeito de projeto, que é extremamente importante para todos nós que estamos acompanhando aqui essa maratona do conhecimento, né, que nós estamos fazendo ao longo dessas semanas aqui, que se aproximam do final do ano, que ela é tão importante que merece uma live, né, exclusiva somente para falar dessa questão de projeto. Né? Mas você tocou aí numa palavra bastante significativa, né, para a NR13, que é prontuário. Prontuário, né? Então, o prontuário é um documento, digamos assim, que ele é entregue junto com o vaso, quando o vaso, digamos assim, é feita a condução do vaso até o cliente final, né? Então, você já falou do projeto. O que mais que você sabe e o que mais que a norma já apregoa que tem que ter dentro do prontuário, né? Isso ninguém sabe decor, né? Você pode até listar, puxar para o pessoal aí, para a gente poder dar uma refrescada na memória para ver a complexidade da coisa toda. Claro. O prontuário vamos dizer assim, o prontuário ele é um registro de tudo que foi feito no equipamento, desde o nascimento dele até a hora que ele está chegando lá na fábrica. Tá? Na hora que ele está chegando na sua planta, tem que ser entregue o equipamento junto com aquele registro de todas as informações. Eu falei que a gente ia conversar um pouquinho mais sobre fabricação depois, mas já é bacana eu já tocar nesse assunto.
Porque o prontuário também já vai falar sobre fabricação. O prontuário já vai estar ali especificando todos aqueles ensaios que você fez no equipamento, vai estar ali trazendo todas as informações e metodologias que você trabalhou para criar aquele equipamento. Tá? Então, vamos pegar assim, um prontuário. Eu vou até dar uma lida aqui, porque são muitos documentos que tem que estar aqui dentro do prontuário, não é uma coisa que a gente sabe de cor, porque claro, são tantos documentos que a gente acaba... É tanto que eu vou até tomar uma água. Não, com certeza. Vamos lá, ó. Um prontuário de um equipamento NR3, ele precisa ter, tá? É necessário. Isso é o mínimo. Ele pode vir com mais coisas, Thiago? Lógico que pode vir com mais coisas. Porém, ele tem um mínimo para que a gente possa avaliar o equipamento, se o equipamento foi bem fabricado, se o equipamento tem um bom projeto, se ele não tem um bom projeto. Tá? Então, os documentos que precisam vir no prontuário são o código do projeto, tá? Com o ano, a edição do projeto, do código, a especificação dos materiais, os procedimentos usados na fabricação, a metodologia para estabelecer a pressão máxima de trabalho, o conjunto de desenhos do projeto, tá? A pressão máxima de operação, os registros de teste hidrostático, o ano de fabricação e a categoria do vaso. Tá? A gente aqui da Tecnip, nós criamos um documento, é um documento que nós criamos para avaliar esse prontuário. Tá? A gente chama de Registro de Avaliação de Prontuário, o RAP. Né? Nesse nosso documento, a gente lista todas essas informações e algumas a mais, que a gente acaba sendo um pouquinho mais criterioso. Então, a gente coloca todas essas informações e avalia o prontuário como um todo, para a gente poder chegar no equipamento, para chegar no nosso cliente e falar assim, olha, parece que esse equipamento está legal, ou parece que esse equipamento não está legal. A gente já precisava verificar algumas outras coisas nele. Então, a partir disso que a gente pode elaborar mais para frente alguns ensaios ENDES que não estavam previstos. A gente pode elaborar verificar com o fornecedor se vai necessitar de alguma mudança, alteração no projeto. Então, o prontuário é de extrema importância. E é verdade que hoje a gente trabalhando muito com isso, a gente percebe que muitos prontuários vêm com alguns problemas. Tá? Deixa eu só... Claro. Só fazer uma parte, olha só que interessante, né? Enquanto você estava falando, eu tenho a metodologia, que a gente já falou um pouco, e falaremos de uma forma profunda na próxima live, mas tem um item, tudo que está sendo pedido no prontuário faz muito sentido, né? E eu pensei um só, quando você falou desenhos, né, relativos ao equipamento. Olha só, aí você faz a pergunta, mas por que eu preciso de um desenho de um equipamento? Porque eu vou fazer mais tarde manutenções e inspeções durante o funcionamento do meu equipamento pressurizado, que eu preciso ter desenhos razoavelmente claros para ter esse dado de como fazer essa inspeção de uma forma adequada. Ou seja, se eu vou inspecionar, por exemplo, um trocador de calor, certo? Casco tubo, né? Tem ali centenas, às vezes chega a ter milhares de tubos dentro de um equipamento desse, né? Eu vou precisar saber qual é a configuração que existe dentro desse equipamento, por exemplo, da união entre o tubo e o espelho. Porque, Thiago, você bem sabe que pode ser mandrilhado, pode ser soldado e mandrilhado, não é isso? E eu vou fazer a intervenção de acordo com aquilo que... Agora, eu vou abrir uma caixinha de surpresa, né? E aí chego lá e falo assim, nossa, era soldado, eu não sabia. Tem que estar onde isso? No desenho, que tem que estar dentro da onde? Do prontuário. Né? Dentro do prontuário. Perfeito. Então você percebe, aquela brincadeira nossa, né? A gente puxa uma pena, sai uma galinha, né, Tiago? Sai uma galinha. E você falou aí, né? Você comentou sobre os desenhos. Mas também no prontuário tem que ser mostrado como foram feitos os processos de fabricação do equipamento. Então, desde
nisso tudo vai englobar desde aquele certificado do soldador, aquela IPS, ele vai mostrar o memorial de cálculo, ele vai mostrar os desenhos, então vai mostrar todos os ensaios que foram realizados durante e antes dos testes hidrostáticos, né? Antes dos testes hidrostáticos, né? Não durante, mas você percebe que ali a gente está mostrando um pouquinho do nascimento daquele equipamento. Tá? Ele está fazendo o registro do nascimento, ou seja, ali precisa estar todos os detalhes para que a gente possa acompanhar e ter noção da vida útil do equipamento. Tá? Ali a gente vai trabalhar com o equipamento para estender a vida dele por muito tempo. Tá? É a partir dessas informações que a gente está criando ali. É conhecer para poder gerir, né? Não se gerencia aquilo que você não conhece, né? Eu estou vendo um comentário do Arnaldo aqui, né? Dizendo que ele trabalhou comigo, de fato trabalhou, foi um excelente colega, espetacular. E ele comentou que muitas vezes as empresas não tinham noção do que seriam, de qual seria a importância, né, desse acompanhamento da fabricação dos equipamentos e qual a importância da NR13. Eu diria que desde o tempo que nós não trabalhamos mais junto, né, Arnaldo, mas continuamos nos encontrando como amigos espetaculares que somos, eu diria que pouca coisa mudou, né? Existe uma necessidade ainda, e por isso que a gente tem essa iniciativa de fazer essas lives todas, porque existe a necessidade, digamos assim, do compartilhamento do valor desse tipo de coisa, do compartilhamento de você não somente contratar uma empresa de inspeção, por certo, existem muitas empresas boas de inspeção, né? Mas importante é saber que você que é usuário de um vaso de pressão, por exemplo, você é um borracheiro e tem lá um compressor de ar na sua borracharia, você tem um posto de gasolina, ou seja, isso não está limitado somente a indústrias, né? Usuários industriais. Você tem um shopping, não é isso? E lá no shopping tem também os compressores de ar, é um vaso de pressão, conforme falamos no nosso último encontro. Restaurante. Um hotel, né? Restaurante. Então é importante que você saiba que você é, digamos assim, o principal responsável pela segurança e pela saúde de todo o time que trabalha com você. E você precisa entender um pouco isso, e o começo, nós estamos falando exatamente hoje do começo. Na última live a gente falou um pouquinho sobre o que era a NR13, assim, dentro de um conceito mais amplo, né? E agora a gente já está aí, digamos assim, com a primeira preocupação, que é colocar a mão no queixo e falar, puxa, será que esse equipamento foi bem fabricado? Será que ele foi bem inspecionado? Né? E por falar em inspeção, por falar em teste, um outro ponto forte que existe nos equipamentos pressurizados é o teste hidrostático, né? E tem que estar lá presente no prontuário, né? Eu queria que você falasse um dos itens que a NR13 fala ali, ó, tem que ter teste hidrostático. Essencial, né? E aí, o que você diria? O que é o teste hidrostático? Eu gostaria que você estendesse o raciocínio para além dessa questão da estanqueidade, né? Ah, teste hidrostático é para ver se está vazando. A gente tem história para burro para contar disso aí, né, Tiago? Claro, temos sim. Não, é muito legal, porque muita gente tem realmente esse pensamento que o teste hidrostático é para verificar se o equipamento vaza. Mas não é para verificar se o equipamento vaza. É para validar, para avaliar toda a integridade estrutural do equipamento. Tá? Ah, Thiago, mas como que funciona um teste hidrostático? Porque muita gente não teve a possibilidade ainda de acompanhar um teste hidrostático, não verificou, nem sabe do que eu estou falando aqui. O teste hidrostático é um teste que nós utilizamos para avaliar a estrutura do equipamento, para avaliar a integridade estrutural do equipamento. Avaliar se ele tem se o material que ele foi utilizado está dentro, se a espessura, se o projeto foi bem, a gente vai estar validando o projeto. Mas como que é feito isso? Tá? No momento que a gente for fazer esse teste hidrostático, nós vamos submeter esse equipamento a uma pressão. Tá? Normalmente essa pressão ela é de 1,3 vezes a pressão de trabalho do equipamento. Existem outras pressões que a gente pode utilizar, cara? Existem outras pressões. Depende da norma. Isso, depende da norma.
A 1008 divisão 1 trabalha com 1.3. A B31.3, que é para tubulações, trabalha com 1.5. Então vai ter uma diferencinha. Porém, até hoje eu não vi acima de 1.5, tá? Eu acho que é o máximo. Porém, nós trabalhamos... aí o que acontece? Vamos lá, voltando ao teste. Então, eu submeto o nosso equipamento a uma pressão de 1.3 da pressão de trabalho dele. Quando eu submeti essa pressão... projeto. O pessoal conhece por pressão de projeto. Isso. Eu vou manter aquela pressão por um certo tempo. Tá? E vou lá estar acompanhando no meu manômetro. Quando eu olhei meu manômetro, eu vou ter que acompanhar ele se houve ou não houve variação no meu manômetro. Também, ali, eu também estarei medindo a deformação do meu equipamento. Tá? O meu equipamento, ele pode deformar, Thiago? Pode. Não quer dizer que ele não pode deformar. Meu equipamento não pode deformar plasticamente. Tá? Ou seja, ele não pode deformar e ficar. Ele vai ter que deformar e voltar à sua estrutura original, tá? A sua dimensão original. Então, a função realmente do teste hidrostático vai verificar se o equipamento teve alguma trinca. Se ele teve alguma trinca, a pressão vai baixar. A pressão baixando, ali eu já tive... Reprovado. Comprovei que o equipamento foi mal fabricado. Se houve uma deformação no meu equipamento e meu equipamento não voltou à dimensão inicial dele, também eu estou vendo que o meu projeto também não está bem dimensionado. Tá? Por que ele não está bem dimensionado, Thiago? Porque ele está trabalhando no limite do limite do limite dele. E aí, muitas vezes, ele pode provar. Deixa eu dar uma palhinha aí, que isso daí é uma coisa essencial. Quando você faz um teste hidrostático, como você bem falou, é para validar o projeto, né? E um projeto que foi bem feito e a compra do material foi adequada, você comprou o material adequado, jamais seria esperado que quando você pressuriza dentro deste fator multiplicador, quando você pressuriza, jamais seria esperado que ele deformasse e ficasse deformado, né? Porque daí alguma coisa errou, alguma coisa está errada. Ou o material veio trocado, veio um material mais fraco, né? Ele, digamos, deformou, estufou, né? Como a gente às vezes até chama, né? Ou você fez um tratamento térmico errado no seu equipamento, né? Ou você calculou que a espessura era... Aí, olha só a importância, como tudo tem a ver com tudo, né? Você veja como tem conexão quando você fala assim, eu fiz lá uma determinada... Utilizei uma formulação do código, não é isso? E aí errei na conta, e a espessura, ao invés de ser, digamos, meia polegada, né? Eu fui para 3/8, espessura menor. Aí eu vou lá construindo, lindo, maravilhoso, quando chega no teste hidrostático, eu deformo, o equipamento vira uma bola, né? Porque meia vai resistir, por certo, né? Quem sabe de resistência dos materiais, e todos nós temos intuitivamente isso, quanto mais espesso, mais resistente para o mesmo material, né? Então, você vê, é realmente maravilhoso o teste hidrostático, como sendo uma prova dos 9, né? Que nem a gente falava. Não, e você comentou muito bem, você falou do material. Até vou citar um caso que a gente teve, que o projeto estava bem dimensionado, estava bacana, ele estava dentro da norma. Entretanto, o material que vinha para o nosso cliente era um material que estava vindo uma fundição e não estava vindo conforme as especificações que o nosso cliente tinha pedido. Aí, por conta disso, nós tivemos muito problema na hora de passar no teste hidrostático. Porque todas as vezes que a gente fazia o teste hidrostático, o equipamento ele tinha uma deformação e ele não voltava para a sua dimensão inicial. Então, você vê que você tem que ter um olhar muito bacana para o material, para o seu fornecedor também. Você tem que ir lá no seu fornecedor, bater na portinha dele lá, falar, meu amigo, vamos conhecer como que vocês fazem aqui? Não dá para buscar sempre o menor preço. Você tem que conhecer, principalmente fundição, todo esse material que materiais
diferentes que você também precisa, porque tem muitos materiais diferentes que a gente utiliza, que às vezes a fundição não tem tanto conhecimento nisso, e às vezes ela faz não tem expertise, né, na fabricação desse material. E aí acaba dando um problema. Né? Por isso que é muito importante, mas é muito importante você conhecer o material, você estar por dentro, e é muito importante fazer o teste hidrostático. O teste hidrostático é de suma importância. Agora, só terminando do teste hidrostático, vamos falar um pouquinho sobre o documento, tá? O relatório do teste hidrostático. Tiago, como que eu, PH, vou virar e vou falar assim, eu não estava acompanhando o teste hidrostático, mas eu vou ter que assinar por aquele equipamento. Como que você comprova que foi feito o teste hidrostático? Como que você verifica esse relatório? Então, vamos lá. O que tem que ter num relatório de teste hidrostático? No relatório de teste hidrostático, você precisa ter, primeiramente, o procedimento daquele teste. Tá? Você precisa estar ali chamando um procedimento, que pode ser um procedimento da empresa, tudo mais, mas precisa estar chamando esse procedimento. Após isso, você vai verificar como foi feita a medição desse teste hidrostático. Foi criado um gráfico? Foi feita uma tabela com dados? Não tem problema. Pode ser um gráfico, pode ser uma tabela, pode ser qualquer um dos dois. Nesse gráfico, você terá que verificar duas coisas. Vai ter que verificar a pressão que ele foi submetido e vai verificar se houve um tempo, um patamar ali, um tempo de patamar, que a gente chama. Que é o quê? É o tempo que você deixa o equipamento submetido àquela pressão. Tá? Então, eu deixei o equipamento submetido àquela pressão por um certo tempo. Aquilo ali precisa estar. Você vai ter que verificar aquele tempo. Porque, assim, não adianta eu submeter meu equipamento a uma pressão alta e tirar a pressão, acabou. Isso não é teste hidrostático. Tá? Tem que deixar as coisas acontecerem, né? Tem que deixar as coisas acontecerem, com certeza. Então, essas são duas coisas principais que você tem que acompanhar. Terceiro, você tem que verificar se teve alguém responsável por esse teste. Tá? Você vai lá embaixo no seu teste, vai verificar, existiu um engenheiro que acompanhou aquele teste? Teve? Legal, bacana. Qualquer coisa, você pega o telefone, liga para ele e fala assim, fulaninho, como foi feito o teste? Foi bacana? Não estou muito confiando, tal. Legal. E terceiro, dependendo do seu projeto, você precisa ter uma terceira pessoa autorizada pelo código, tá? Então, aí talvez você precise de um inspetor autorizado do código para estar avaliando aquele teste. Se tiver a assinatura dele lá, bacana, legal. Após isso... Já ajuda muito, né? Já ajuda muito. Após isso, você vai ter aquelas coisas padrões que a gente verifica já em relatórios normais. O manômetro estava calibrado? Estava calibrado, legal. Todos os equipamentos que foram utilizados estavam calibrados? Estavam, bacana. Então, tudo isso a gente tem que verificar como em qualquer relatório. Mas um relatório de teste hidrostático, a gente tem que verificar essas 4 coisinhas que são o procedimento, os dados que foram obtidos, a assinatura, a presença de um inspetor, de um entendido, profissional, né? De um profissional habilitado ali, um profissional que estará ali entendendo sobre o assunto, né? E o patamar, a pressão, os dados que você vai estar trabalhando ali. Tá? Então, acho que essas são as principais informações que a gente vai ter que encontrar nesse relatório de teste hidrostático. Dentre muitas, né? Dentre muitas outras, né? Deixa eu só abrir um parênteses aqui, Tiago, respondeu a Denilson Carneiro. Um abraço, Denilson. Faz tempo que a gente não se vê. O Denilson está perguntando aqui, como é que funciona essa questão do teste hidrostático com relação ao fluido que trabalha dentro do seu vaso? Ou seja, se for, por exemplo, uma esfera de gás, eu vou fazer com gás. Se for um vaso para líquido, eu vou fazer com líquido. E se para todas as situações eu devo considerar esse 1.3, né? O código ASME, ele fala o seguinte, você
primordialmente tem que fazer o teste hidrostático, como a própria palavra fala, com água, né? E a água tem que estar a uma determinada temperatura, que não seja uma temperatura que seja fragilizante para aquele material. Isso daí é um item para conversarmos descer a um outro nível de patamar, né? Dentro do código. Aí tem correções de tensão admissível para a temperatura do teste versus a temperatura de projeto, blá, blá, blá. Isso não vem ao caso. Mas eu quero dizer o seguinte, é muito importante que você entenda que quando você vai partir para um teste, primordialmente hidrostático, água. Quando que você não faz? O código ele fala quando que você não precisa fazer com água e você vai fazer com ar. Porém, meu amigo, aí você muda o patamar de perigo. Porque quando você está falando de água, você está falando em incompreensível, né? Então, se houver um vazamento, aconteceu um pequeno vazamento, pumba, cai a pressão, né? No caso de você pressurizar com gás, pressurizar com ar comprimido, o perigo é muito maior porque o volume é compressível e quando ele abre de uma forma agressiva, brutal e acaba, digamos assim, lançando peças para tudo quanto é lado se houver um acidente, que é o que a gente chama de teste pneumático. Então, pode ser feito o pneumático pelo código, mas somente em situações muito especiais. Como, Fernando? Por exemplo, pega uma torre de destilação dessas de usina, que nem aquelas que você foi inspecionar lá no final do estado, né? Não vamos citar o nome. Você chega àquelas torres, as torres são muito altas, elas foram feitas para trabalhar com vapor de álcool passando ao longo da coluna. Se você encher aquilo lá de água, a coluna vem abaixo. Por quê? Porque é parede fina, uma coluna daquela não foi feita para aguentar todos aqueles metros, dezenas de metros, não é isso? Cheio de água, lotado de água. Então, daí no caso, eu estou fazendo essa parte aqui, só para dizer que primordialmente hidrostático, se não der, vamos para o pneumático, tá certo? Pode retomar o assunto aí, né? Não, eu vi aqui que teve essas preocupações. Eu não sei se foi uma pergunta ou se ele quis enfatizar aqui. Foi uma pergunta do Jonatas. A NR3 enfatiza que se o teste hidrostático não for realizado na fabricação, obrigatoriamente fazer na inspeção inicial do equipamento. Tá? Realmente é isso mesmo. Normalmente, o teste hidrostático é realizado após a fabricação do equipamento, antes dele ser montado, tá? Então, a preferência é para que seja feito isso. Entretanto, se não for realizado, é sim necessário ser realizado antes da inspeção inicial, tá bom? O que a gente pode dizer disso é assim, situações muitas vezes de equipamentos muito complexos, né? Por exemplo, pega uma caldeira, né? Pega uma caldeira que tem um balão gigantesco, tá? Pega um balão lá que tem 15 metros de comprimento, 3 metros de diâmetro, foi feito assim, quando você faz um balão de caldeira, né, o drum, o famoso drum, quando você faz uma parte de um equipamento desse, você está colocando nesse equipamento o melhor material, você está colocando o melhor soldador, os procedimentos mais robustos da sua empresa. Você vai fazer os testes, as radiografias todas, que são mandatórias para serem feitos para as espessuras do drum. E aí, não compensa você na fábrica, a não ser que a sua caldeira seja pequena e já saia montada, não compensa você tamponar todas as saídas do balão e fazer um teste hidrostático que muito provavelmente, né, você já está validado por todos aqueles ensaios, aí volta lá na importância do projeto bem feito, né? Tudo validado, você deixa para fazer o teste hidrostático, como o Jonatas disse, um abraço para o Jonatas, você deixa para fazer quando a caldeira toda está montada. E daí, quando você testa a caldeira, você testa o drum junto, né? Perfeito. Então, é por aí que é o raciocínio, né? Agora, já que a gente falou aqui de teste hidrostático, eu tangenciei um assunto, né, que são os ensaios não destrutivos. Já são 20 para as 8, né? Olha como passa o tempo, né? E fala um pouquinho sobre os ensaios não destrutivos e a importância desses carinhas, né,
quando a gente está no processo de fabricação. Entra naquele campo de inspeção, né, Thiago? Por que fazer esses testes? Eu acho assim, os ensaios não destrutivos, a gente toca nesse assunto até porque veio essa pergunta para a gente essa semana. Teve uma pergunta que fizeram, olha, Fernando, os ensaios não destrutivos, eles têm que ser feitos quando ele chega na obra, antes do teste hidrostático, quando que tem que ser feito esses ensaios? E realmente é uma dúvida que acontece bastante, né? Os ensaios não destrutivos são todos aqueles ensaios que você realiza no seu equipamento que não vão alterar nenhuma propriedade do seu equipamento, nem física, nem química, dimensional. Você não vai alterar essas propriedades do seu equipamento. Portanto, o que são esses ensaios? São ensaios que estão ali para verificar a integridade do seu equipamento. Vai ser um ensaio visual, vai ser um líquido penetrante, um ultrassom, uma radiografia, que mais? Uma partícula magnética. Partícula magnética. Tem um que é pouco conhecido. Tem, por exemplo, ferritoscopia, né? Tem bocais, por exemplo, onde você não tem como fazer, por exemplo, uma radiografia. Ou o código nem pede. Então, às vezes, ele pede lá uma partícula magnética, né? Dependendo do diâmetro, dependendo da espessura, né? Então, tem muitas situações onde a partícula entra também atendendo uma obrigatoriedade do código. Ou, às vezes, atendendo a um requisito da própria engenharia. Que quer se certificar, aí vem, né? Por que, Tiago, que os ENDs, né, os famosos ensaios não destrutivos, têm que ser feitos antes do TH? Então, já ia chegar nesse assunto, né? Eu ia tocar nesse assunto agora. Eles estão utilizados, como esses testes são utilizados para a gente encontrar descontinuidades dos nossos equipamentos, alguns defeitos dos nossos equipamentos, a gente faz todos esses ensaios antes do teste hidrostático, porque imagina uma situação como a seguinte: seu equipamento tem uma trinca pequenininha, você não percebeu, você não fez um ensaio ali de líquido penetrante que apresentaria essa trinca. Um ensaio simples, rápido, barato, que apresentaria essa trinca, ou um ensaio visual, e você vai lá e faz o seu teste hidrostático. Quando você submete aquele equipamento que está com uma pequena trinca ou algum problema na solda, ali você está submetendo a uma pressão que ele pode vir a ter um acidente durante esse teste. Então, por isso que a gente sempre fala que os testes devem ser feitos, os ensaios devem ser feitos antes do teste hidrostático. Tá? Eles estão ali para dar vamos dizer assim, dar um aval de qualidade para o seu equipamento. Então, ele está ali, olha, a solda ali está bacana, foi bem feitinha, não verifiquei nesse equipamento nenhuma trinca, não verifiquei nenhuma corrosão nesse equipamento enquanto ele ficou ali parado ali fora. Então, é para isso que são feitos os ensaios não destrutivos. E por isso que eles devem ser feitos antes do teste hidrostático. Tá? Então, olha só, excelente, excelente. Voltando à questão do Jonatas, né? Ele falou assim, às vezes quando o teste hidrostático não foi feito na fábrica, ele pode ser feito durante a inspeção inicial, quando o equipamento já estiver instalado na sua posição final dentro da planta, dentro do sistema, ok? Aí, uma coisa que é imprescindível, digamos assim, você pode até, digamos, tolerar a não existência do teste hidrostático, como aquele que eu narrei do balão da caldeira, mas, tolerar é uma forma exagerada de dizer, mas entender a razão, mas você não pode jamais abrir mão dos ensaios não destrutivos, onde? Antes do teste hidrostático. Porque senão você está montado num touro bravo, certo? Ali você pode esperar tudo. Então, pode esperar tudo. Quer dizer, todo aquele fio condutor que nós estamos falando aqui, projeto bem feito, material bem comprado, às vezes você faz até ultrassom na própria chapa, para ver se a chapa não está com dupla laminação, né? A soldagem, nós vamos falar aqui de alguns instantes, poucos instantes sobre a solda, vai chorar aqui uma gota de lágrima, que eu gostaria tanto de falar de solda, é fundamental a gente conversar sobre isso, mas é importante a gente entender que tudo isso faz sentido quando anda de mão dada.
né? E aí a gente, digamos assim, começa a última parte, né, do nosso bate-papo aqui de um assunto que me é muito caro, e a você também, né? Você tem também se envolvido bastante nessas questões de engenharia de soldagem. Conta um pouquinho para mim, digamos assim, como é que funciona essa questão do assunto solda, que é um assunto tão assim, que eu achava, quando eu fiz engenharia, eu achava tão pequeno e ele é tão maravilhoso, né? Tão abrangente, né? Sim. Não, só complementando ainda que você comentou ali rapidinho, você falou que os ensaios, às vezes você faz na chapa para ver se ela é duplamente laminada, mas vou falar, os ensaios não destrutivos, eles são realizados em equipamentos que são tanto laminados, que eles são fundidos, não tem requisito para você falar assim, olha, meu equipamento foi fundido, não vou fazer um ensaio não destrutivo. Não, vou fazer sim, ele deve ser feito sim, tá? Mas vamos falar um pouquinho então sobre a solda. A solda, eu gosto de falar que, assim, para todo mundo que eu converso um pouquinho de solda, eu comento que eu meio que cresci, como eu cresci do seu lado, eu cresci aprendendo todo dia um pouquinho da importância da solda, tá? E uma história que você sempre conta, e até vou passar para vocês, que é bem bacana, é a gente fazer uma analogia com a costureira, né? Não adianta a costureira ter um tecido bom, ter um botão maravilhoso, ter uma linha maravilhosa. Se ela não faz a costura adequada, seu botão vai cair, o seu bolso vai rasgar, você vai colocar uma coisa no seu bolso, vai passar, vai varar. É a mesma coisa do seu equipamento. Não adianta você ter um material muito top, não adianta você ter um eletrodo muito legal, se você não solda aquele equipamento de forma correta, tá? A solda, ela é tratada como um processo especial. Por que ela é tratada como um processo especial? Porque após você realizar a solda, você não consegue chegar e falar assim, olha, isso aqui está muito bem soldado, olha, isso aqui não tem nada de defeito. Ali, depois de um passo entre outros, você não consegue falar se ali tem algum probleminha, se tem algum pitch, alguma coisa assim. Então, a solda é um processo especial, ou seja, você precisa qualificar aquela pessoa, você precisa qualificar aquele procedimento para falar, olha, isso aqui está certo. É que nem uma receitinha de bolo, né? Você vai lá, você cria o seu bolo, você está ali anotando. É a mesma coisa da solda. Eu vou lá, estou fazendo minha solda, eu estou anotando o que eu estou fazendo, tá? Aí eu pego, chamo o meu melhor soldador e falo, vamos lá, vamos soldar isso aqui, seguindo esse procedimento. Ele segue aquele procedimento, vou lá, levo para o laboratório, faz os ensaios, aquele procedimento foi bacana, aquele procedimento passou, foi legal. Aquilo ali você está testando que aquela solda que você vai fazer naquele equipamento é uma solda de qualidade, é uma solda que não vai romper, é uma solda que não vai ter problema. Você está dando a qualificação para aquela pessoa, a qualificação para aquele processo, para aquela empresa, para falar assim, olha, eles trabalham de uma forma que o equipamento vai sair bem fabricado. Então, por isso que eu acho que a solda, às vezes você fala assim, putz, mas a solda é pouca coisa, mas em qualquer lugar que você anda, qualquer lugar que você está, numa planta industrial, você vai se deparar com uma solda. Você vai se deparar com uma estrutura, com equipamento, com algo que é soldado. É uma união, um processo de união de coisas. Então, esse é um processo que tem que ter uma atenção, tem que ter um conhecimento por trás muito grande. Tá? Porque é um processo, como a gente diz, especial. Tá? Aproveitando, eu me lembrei de uma coisa agora aqui. A ISO, o sistema ISO mundial, ele possui até, por ele entender sabiamente que a solda é um processo especial, existe uma ISO para a solda. Mas não é uma ISO de qualificação de soldador e de EPS, não é. É uma ISO para você desenvolver dentro da sua empresa, que é uma usuária de solda, imagina uma grande metalúrgica, uma grande caldeiraria, né?
um fabricante de vasos, um fabricante de caldeiras, existe uma ISO que se chama ISO 3834, que vai dizer o seguinte: olha, meu amigo, se você trabalha com solda, eu vou impor a você, nos meus contratos, que você atenda a ISO 3834. E ela não vai somente falar que tem que ter procedimento de solda e soldador qualificado. Ela vai falar que tem que ter o quê? Um sistema todo que orbita em torno desse processo especial. Né? Tem que ter uma pessoa que seja lá um tecnólogo de solda, ou um engenheiro de solda, uma pessoa um engenheiro mecânico com pós-graduação sobre o assunto, que entenda um pouco sobre isso, para que ele possa manter debaixo dos seus olhos esses cuidados que você está falando da costureira, né? Ou seja, seria como um sistema ISO de costura para uma confecção. Seria um sistema ISO de soldagem para uma caldeiraria, para uma metalúrgica, né? Então, isso é um passo que já está plenamente implantado na Europa. Na Europa funciona muito bem isso daí. Nos Estados Unidos existe o nosso conhecidíssimo grande sistema ASME, que debaixo dele, né, existe toda a qualificação que se faz de acordo com o ASME 9. E aqui no Brasil a gente precisa, digamos assim, beber desse conhecimento. É por isso que nós estamos aqui conversando sobre esses assuntos, para a gente compartilhar essas preocupações, né? Antes de você continuar, começando a encerrar já, Thiago, eu só respondeu a Denilson, colocou também uma outra pergunta aqui, que é uma pergunta estratégica. Ele pergunta o seguinte: realizado o teste hidrostático, sem fazer o teste que você mencionou que tem que fazer antes, ocorrendo problemas, esse material é substituído ou é feito reparo e depois você faz novamente o teste para integridade? Olha só, Denilson, depende. Se você, por exemplo, vai fazer um reservatório de ar, desse que a gente compra, né, no Carrefour, né, você vai lá, tem um lá pintado de azul, tem outro pintado de vermelho. Esses daí, eles são fabricados de uma forma seriada, que quando dá algum problema no teste hidrostático, um vazamento, uma deformação, você não perde tempo em fazer reparo. Porque o reparo é caríssimo. O reparo é uma coisa que, se possível, você substitui e não põe a mão no reparo. Porque você nunca sabe o que vem daquele reparo. Às vezes você repara uma vez, tem que reparar de novo. E aí aquilo que era para custar, digamos, $10, já está custando 30. Aí não compensa você vender mais aquele vaso. Por certo, se você está fazendo um vaso caríssimo, com materiais especiais, grandes espessuras, você faz um teste, ele não deu certo. Aí você vai avaliar o porquê que não deu certo. Se o vaso deformou no teste hidrostático, certamente o material está errado, Denilson. Você sucateia o equipamento. Mas se você verifica que o material foi adequado, se deu tudo certo e deu só um vazamento numa determinada junta, por exemplo, soldada, você vai investigar, foi uma falta de fusão lateral e aquela falta de fusão se propagou com a pressão, eu vou lá e reparo, entendeu? Mas isso vai depender de caso a caso. Por isso que é importante, né, essa questão da profundidade no assunto. A gente avançando e debatendo sobre isso o tempo todo, né? Mas então... Não, e toda essa questão, só para complementar, você mesmo disse que o reparo, ele é muito caro. Por quê? Porque o reparo, ele tem que fazer com que aquele equipamento esteja novamente pronto ao uso, tá? Ele precisa estar da forma correta ao uso. Então, você talvez, às vezes, precisa fazer alguma alteração de projeto, ou tem que fazer alguma alteração tanto na espessura do material, do equipamento, coisas assim, que acaba encarecendo bastante, né? Eu, só para terminar a parte de soldagem, que você estava comentando... Eu quero falar mais um negócio. Então fala. Rapidão aqui, só não quero te atrapalhar, que está sensacional. É o seguinte, soldagem de reparo é um assunto também gigantesco. Gigantesco. Quando você está já com o seu equipamento em uso, se você não conhecer o material, se você não conhecer as técnicas de reparo, você pode reparar errado. Daí, imaginemos lá que na fábrica, né, na metalúrgica, nós fizemos a caldeira, nós fizemos o vaso muito bem feito, e aí vai você reparar e você não se atém a detalhes do código de como fazer um reparo. Então, é muito importante e assunto, um outro dia a gente bater papo sobre isso. Mas pode voltar aí ao assunto, tá?
Não, sensacional. Está acabando o nosso tempo aqui já são 5 para as 8. Só para eu só dar uma finalizada naquela questão da solda, você falou da ISO. Vamos dizer que a solda não é apenas, como a gente comentou, sobre a documentação, a qualificação do soldador, é todo um sistema, tá? É todo um aprendizado. Como a gente sempre fala, o processo de soldagem é um processo, tá? Não é de um dia para o outro que você vai estar transformando a sua empresa numa empresa boa de solda. Você tem que trabalhar da qualidade, você tem que trabalhar com as estufas, tem que cuidar do seu material, tá? Tem que cuidar de todas as produtividade. Mas para ter produtividade, você precisa entender do que você está fazendo. Então, se você não entende, realmente não tem como ter produtividade, tá? Então, é o que a gente falou no começo dessa live. É correr atrás do conhecimento. É correr atrás de aprender mais, de estar mais por dentro dos assuntos. Então, é muito importante a gente ter pessoas ao nosso lado que entendam disso, né? Então, para qualquer empresa que você tenha, é muito importante você ter um parceiro que esteja do seu lado para te atender nesse requisito da solda, que é muito bacana, é algo extremamente grande, é algo extremamente importante para qualquer equipamento e para qualquer estrutura e para a nossa vida aqui, né? E é por isso que nós estamos justamente fazendo esse tipo de interface com todo mundo, né? Se colocando à disposição, montando esse ecossistema, né? Que a gente sempre conversa junto com o pessoal da inteligência industrial, o Caio, o Gustavo, todo mundo que participa das lives aqui. É sempre importante a gente estar motivando, trazer esse assunto à tona para a gente bater papo, né? Bom, para mim aqui são 19 horas e 57 minutos, eu acho que seria, assim, sábio a gente já ir encerrando com um agradecimento a todo o pessoal. Agradeço o Thiago, que deu uma participação brilhante hoje na nossa live. Eu agradeço muito o pessoal que participou, todos os outros que vão assistir ao longo do IGTV depois desse assunto, né? E vamos adiante com as nossas lives. Muito obrigado a todo mundo. Thiago, se você quiser dizer as palavras finais aí, antes de salvar o vídeo, agora fica a palavra e vamos adiante com nossa maratona do conhecimento. Estamos sempre disponíveis, o Grupo Tecnic foi feito para isso, para puxar conhecimento, levar a qualidade da indústria brasileira, junto com todos os parceiros que nós temos adiante, né? Muito bacana. Depois do final desse seu, eu acho que eu só posso lembrar o pessoal que a gente está aqui à disposição. Nós vamos ainda ter mais algumas lives durante esse nosso mês, tá? Vamos conversar com o Sábato sobre ASME. Temos uma live interessantíssima que está aí se formando, que é uma live Brasil-Alemanha, que logo, logo a gente vai fazer. Temos lives de manutenção, muita coisa vindo aí, de gestão, várias coisas que vão vir e a gente vai ter muita coisa para conversar ainda. Se que o pessoal quer mais coisas sobre a NR13, a gente vai ter muitas coisas de NR13 para conversar com vocês no futuro. Tá bom, gente? Queria desejar um bom final de noite para todo mundo, um abraço para vocês e a gente se vê na próxima live, então. Valeu, Thiago. Um abraço a você, um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.